Boa noite a todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco em nossa igreja no dia de hoje, aqueles que estão nos ouvindo também via internet, que possam aproveitar a mensagem desta noite. Nós temos uma visita aqui conosco, alguns já o conhecem, ele trabalhou aqui conosco nos anos de 2011 e 2012, pastor Rafael Pross. Ele continua magrinho, não engorda mesmo, mas hoje ele está aqui como uma visita internacional. O Rafael não está mais no Brasil, está agora nesse momento no Brasil, a sua esposa está ali. Onde está a sua esposa? Bem, seja bem-vinda aqui também. O Rafael está trabalhando hoje no Egito, como missionário, como o apóstolo Paulo, levando a mensagem àquele povo. Eu acredito que logo mais ele estará falando a língua deles lá, né, pastor? E ele gentilmente está de férias e aceitou o convite para pregar esta noite aqui, trazer-nos a mensagem. Então, vamos ouvi-lo, que Deus te use no seu ministério e nesta noite aqui também. Amém. Boa noite. Obrigado, Edson, pelas palavras queridas. É um prazer para nós, para a Evelyn e para mim, estarmos aqui. Vocês não fazem ideia o quão felizes nós ficamos quando recebemos o convite para compartilharmos a palavra de Deus nessa noite. Nós estávamos em Joinville, na casa dos pais da Evelyn, e estaríamos vindo para cá, para Curitiba, amanhã e terça-feira, em função de check-up e algumas consultas ali na clínica adventista. E foi quando surgiu o convite para virmos um pouquinho antes, já no domingo, e participarmos do culto aqui com os irmãos. E a gente sempre, quando pode estar aqui em Curitiba, é um prazer poder voltar e visitar a Igreja Central de Curitiba. Acho que faz tempo já que a gente não passa por aqui. Última vez, nem me lembro quando foi, mas pelo menos 2 anos e meio atrás ou 3 anos atrás, eu não me lembro. Mas o fato é que nós estamos um pouquinho longe daqui agora, nós estamos ali no Egito. Depois que saímos daqui de Curitiba, nós fomos para Goiânia, lá nós ficamos 2 anos, e depois fomos para o Líbano, e depois do Líbano nós fomos para o Egito. E nós estamos num período de férias agora. Mas é verdade, eu vou mostrar algumas fotos do nosso trabalho, mas eu não quero me concentrar a mensagem toda apenas em fotos e mostrando o trabalho que a gente está desenvolvendo, mas quero realmente abrir a palavra de Deus e que Deus venha alimentar o nosso coração nessa noite, porque eu creio que isso é o mais importante de tudo, é aquilo que você veio buscar nessa noite aqui na igreja. Mas a mensagem de hoje é intitulada O Deus de Meus Vales. E essa foto, você já está no telão ali? Isso. Essa foto é de lá, é de uma caminhada que nós fizemos com os desbravadores no deserto. E pensei que essa foto ia combinar bem com a mensagem, com o título da mensagem. O Deus de meus vales. Mas antes de irmos para a mensagem em si, de irmos para a palavra de Deus, deixa eu mostrar um pouquinho então, algumas fotos de lá. Opa, deixa eu usar o meu passador de slide aqui. Olha lá, vocês conseguem ver alguém conhecido de camisa branca e gravata dourada? Aqui, ó. Não tá. Vocês conseguem ver? Pastor Elbert Kuhn. Ele esteve lá com a gente, já tem acho, quase 1 ano. Foi nos visitar e com um grupo de missionários, voluntários aqui da União Sul. Eles estiveram lá fazendo um projeto. Não tem nem 1 ano, tem bem pouco tempo. Isso foi no mês acho que de abril, de mês de março, fevereiro, março, alguma coisa assim. E esse é o nosso clube de desbravadores. Quando nós fomos chamados para trabalhar no Egito, nós estávamos morando no Líbano, e quem nos convidou foi um pastor também, foi um pastor que passou por essa igreja, pastor Cleiton Feitosa. Tem alguma coisa aí com a Igreja Central de Curitiba que tem enviado aí pastores para o campo missionário. Então, os próximos pastores que se cuidem. Mas o pastor Cleiton esteve no Líbano, nos convidou para trabalharmos no Egito.
nós aceitamos, porque esse era o nosso sonho, o nosso desejo. Foi por essa razão que fomos até o Líbano. E quando ele nos chamou para trabalharmos na área pastoral de um colégio de internato na Grande Cairo, mas também para cuidarmos de um clube de desbravadores. E eu seria o diretor desse clube. Até hoje eu pergunto a Deus qual era a intenção que ele tinha em mente quando ele me chamou para ser diretor de um clube de desbravadores. Mas nós, pela graça de Deus, conseguimos, e o fato é que esse é o nosso clube, um clube animado, é um clube de egípcios e sudaneses, porque são os dois grupos de pessoas que nós temos ali no colégio. Temos, mais uma fotinha aqui do nosso clube. Esse é um batismo ali no interior do Egito. Estavam inaugurando uma igreja, nós fomos visitá-la. O pastor Cleiton estava lá também, inaugurando essa igreja. E esse é um de nossos alunos da escola, um de nossos desbravadores. Eu coloquei essa foto já linkada com a anterior para mostrar o benefício que o Clube de Desbravadores tem tido na vida de muitos alunos ali no colégio e a influência. E como resultado, alguns alunos têm tomado a decisão, têm se batizado, têm entregado a vida a Cristo. Também tem um outro batismo, esse aconteceu bem recente, foi há aproximadamente um mês atrás. Um pouquinho antes de virmos ao Brasil para as nossas férias. Tivemos esse batismo no colégio, onde nós trabalhamos. Esse também é desbravador, como vocês podem ver, aluno da escola. Quero falar desse menino, esse garoto se chama Ruben, ele também é desbravador. E eu de certa forma, decidi apadrinhá-lo como mentor espiritual desse rapaz. Ele é sudanês e tem as suas dificuldades. Para aqueles que não sabem, o Sudão do Sul, porque eles vêm do Sudão do Sul. O Sudão foi dividido, né, alguns anos atrás. E o Sudão do Sul está em guerra. Orem pelo Sudão do Sul. E eles têm familiares lá que estão correndo risco de vida e passando por muitas dificuldades. E esse menino, ele é um garoto muito especial. Ele foi batizado também. Eu tive a alegria de batizá-lo. Foi meu primeiro batismo lá no Egito. E ele é um menino especial. Ele tem um coração diferenciado. Ele ama a palavra de Deus. Ele gosta de se envolver com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. E eu acredito que esse menino vai ser um grande servo de Deus no futuro. Ele já tem falado em fazer teologia. E vai ser muito bom se ele fizer, porque temos poucos pastores naquela região. Em todo o Egito, nós temos 12 pastores e apenas uns 4 que fizeram teologia. E sudaneses, nós temos apenas 2 pastores sudaneses no Egito, mas o Egito tem muitos sudaneses, muitos refugiados. Então, vai ser muito importante se ele fizer teologia, puder servir, seja no Egito ou no Sudão, porque conhece a cultura, conhece da língua. Eles também falam árabe, os sudaneses. Então, ele seria uma grande influência naquela região. Orem por esse menino, mas ele precisa também de ajuda para estudar. E eu decidi que eu não falaria nada, não falaria nada de nossas dificuldades aqui, mas falaria das dificuldades deles. Então, se alguém quiser ajudar esse garoto, você pode falar comigo, ele precisa de ajuda. Meu pai esteve financiando os estudos desse menino no ano passado. E se você quiser ajudar também, vai ser muito, muito bem-vindo. Eles são muito alegres, os sudaneses, aqui vocês podem ver alguns deles. E aqui 2 alunos egípcios, o da esquerda, ele se chama Wassim, ele acabou de se formar e ele está indo estudar teologia. Ele é um dos poucos adventistas que temos e que está indo agora fazer teologia na universidade que a igreja possui lá no Líbano. E esse vai ser uma grande influência também para o Egito. Orem por esse menino. Ele tem sérias também dificuldades financeiras, mas a igreja está financiando os seus estudos lá no Líbano. E o da direita se chama Sherif.
E esse é um menino que a gente tem trabalhado com ele, é um bom garoto. Ele ainda não é batizado, mas nós temos trabalhado para que ele tome a decisão. Orem por ele. Ele é também aluno, ambos são alunos da nossa escola de música, que eu já vou falar agora. E esses dois são meus alunos de bateria. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que o campo missionário não faz com a gente. Olha só, essa é a foto do nosso primeiro recital. Você sabe que em terra de cego, quem tem olho é o quê? Exato, então lá eu sou rei. Com o meu pouco conhecimento musical e o da Evelyn, nós decidimos esse ano, após oração, que nós iríamos começar uma escola de música. Entendemos que vai ser bom para eles, eles não têm nenhuma formação musical. E esses são os nossos alunos. Temos 28 alunos, então nós estamos ensinando ali piano, violino, violão e bateria. E aí eu realizei meu sonho, porque eu gosto muito de bateria, mas aqui no Brasil eu nunca teria uma chance, como pastor, tocar bateria, certo? Então eu pensei assim, ali no Egito, bom, agora é a minha oportunidade de realizar meu sonho. Eu sempre, no tempo de colégio, da universidade, da faculdade, eu tocava percussão, tocava caixa, essas coisas assim. Mas a bateria mesmo, o conjunto todo, eu nunca tinha tocado. Então lá no Egito eu tive essa alegria. Mas, William, se você quiser, rapaz, nós vamos recebê-lo de braços abertos. Então nós começamos esse projeto, tem sido uma bênção, eles estão muito felizes, muito animados. O da frente aqui é filho do pastor Clayton, o Derek. Ele é aluno de violino, que está com a gravatinha branca. Muito bem, esses dois aqui são funcionários da escola, também alunos da escola de música. No dia dessa foto, foi o dia do recital, por isso que estamos todos elegantes. E eles são do Zimbábue. Eu trouxe essa foto por uma razão. Eles trabalham no colégio, eles estão lá há 5 anos, e esses são os filhinhos. E ela até hoje, a esposa, a Feli, o nome dela é Feli, até hoje ela não pôde retornar ao país para visitar a família. E agora eles estão recebendo um convite para trabalharem no Líbano, e aí ele vai poder fazer o mestrado dele. E vai ser muito bom para os dois, porque eles têm essas 2 crianças, mas o mais velho, o menino ali, ele já não tem onde estudar na escola, porque o nosso colégio não tem uma educação própria para crianças de 7, 8, 10 anos. Então ele está precisando de uma escola boa, cristã, adventista, e o Líbano tem isso a oferecer, o Egito não tem. E eles precisam ir para o Zimbábue para tirar o visto deles, para entrarem no Líbano. É algo que o Líbano exige. Mas eles não têm condições de irem para lá, financeiras, e eu admiro muito o trabalho que eles têm dado ali, que eles têm feito no Egito. E já por 5 anos que ela não tem a oportunidade de visitar o país, e as crianças também, a menininha que nasceu no Egito, a família que está no Zimbábue nunca teve a oportunidade de vê-la, né? Então, se alguém também quiser ajudá-los, pode contactar comigo. Essa aqui é uma família de muçulmanos. Esse foi meu professor de árabe por um tempo, e ela foi professora da Evelyn. E são pessoas maravilhosas, pessoas muito queridas. Eu gostaria que vocês orassem por ele. O nome dele é Mahmoud e ela se chama Marwa. Então, se vocês não se lembrarem do nome, não tem problema. Apenas orem por eles, tá bom? Vai ser uma bênção. A gente tem tentado se aproximar cada vez mais e criar pontes, oportunidades para testemunhar do Evangelho. E eu quero encerrar com esse aqui, e daí nós vamos para a Palavra de Deus. Esse é o meu amigo que se chama Gamal. Ele também é muçulmano, e eu gosto muito dele, ele gosta bastante de mim. E numa ocasião, quero apenas contar esse relato. Numa ocasião, eu encontrei com ele na fonte da escola. Ele estava correndo, fazendo exercício. Ele mora na frente da escola. E eu tinha acabado de sair de uma reunião de oração. E a gente começou a conversar e ele disse assim: eu admiro muito a sua igreja.
respeito muito a sua religião. Assim, porque você se importa com as pessoas, você se interessa. E numa outra ocasião, um pastor egípcio esteve visitando a nossa igreja e me falou assim: Pastor Rafael, sabe que você tem pessoas que gostam de você na comunidade? Eu falei, por que você diz isso? Ele falou assim, eu encontrei com o Gamal e ele me disse assim, que ele gosta muito de você e que quando ele vê a maneira como você vive, como vocês vivem, né? Não só a mim, mas a nós ali na escola, assim, ele disse, eu tenho vontade de ser como um de vocês, quando eu vejo a maneira como vocês vivem. Então, eu tenho aprendido, uma das maiores lições desse período que nós temos vivido ali, uma das maiores lições que nós temos aprendido é que realmente nós precisamos testemunhar e pregar com a nossa vida. Lá é um lugar onde nós não podemos distribuir folhetos na rua, não podemos pregar o evangelho. Realmente não podemos. Se nós fizermos isso, nós vamos ter dificuldades com a polícia local. Mas nós podemos testemunhar com a nossa vida e ninguém vai nos impedir de fazer isso, vai nos proibir, certo? Então essa tem sido uma das maiores lições que o trabalho lá no Egito tem nos ensinado. Eu gostaria que vocês orassem por ele, o Gamal é uma pessoa que a gente gosta muito. Muito bem. O Deus de meus vales. Salmo 23, versos 1 a 4, a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, tenho tudo o que preciso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me conduz ao lado das águas imóveis. Ele restaura minha alma. Ele me conduz nos caminhos certos, pelo amor de seu nome. Mesmo quando atravesse o vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo. Vamos orar antes de nós meditarmos nesse verso? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa e de ouvirmos a tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que ele nos alimente a alma e que as mensagens e as instruções que o Senhor tem para nós possamos aplicar em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a vocês também que orem pelo pastor Cleiton Feitosa. Eu sei que muitos de vocês o conhecem, pelo tempo em que ele trabalhou aqui, e eu creio que também a maioria de vocês sabem que ele está lutando com uma enfermidade, já tem muitos anos, com um câncer que ele tem na perna, na coxa, e o câncer apareceu novamente pela terceira vez, e ele teve que retornar aos Estados Unidos para tratamento, e ele necessita de nossas orações. Ele passou por uma terceira cirurgia para a retirada do câncer, ele está lá em recuperação. Então orem por ele, que Deus o ajude nesse processo, tá bom? Há um antigo provérbio árabe, que diz, todo sol e nenhuma chuva fazem o deserto. A vida, ela é uma mistura de bons tempos e maus tempos, ou de altos e baixos. A nossa vida é uma mistura de montanhas e vales. E no texto de hoje, o salmista diz, mesmo quando eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo. Nós vamos nos concentrar nessa parte do verso, mesmo quando eu atravesse o vale da sombra da morte. Na verdade, em Israel, há um cânion que é chamado Vale da Sombra da Morte. Com certeza, Davi passou por aquele cânion muitas vezes. E alguns desses cânions, eles são estreitos e eles têm paredes de rocha, de pedra muito altos, de aproximadamente 250 metros de altura. E por serem tão estreitos, os vales e também as rochas tão altas, a maior parte do dia você atravessa esse vale na sombra,
porque o sol só aparece quando ele está bem no alto, quando é meio-dia, e o sol consegue penetrar no meio dessas rochas, desses canyons. Mas a maior parte do dia você atravessa na sombra. Por isso faz mais sentido e a gente começa a entender melhor essa expressão, o vale da sombra da morte. Mas quando nós falamos em vales, nós precisamos nos lembrar que a nossa vida também é feita de vales e não só de montanhas. A verdade, para ser sincero, a maior parte da nossa vida nós vivemos nos vales e não no topo da montanha. Mas a Bíblia fala também, eu quero ler esse texto com vocês, de uma ocasião, há cerca de 2.900 anos atrás, havia um rei em Israel, seu nome era Acabe, e o exército sírio decidiu eliminar esse rei. E eles reuniram, o rei da Síria, ele reuniu 32 nações aliadas para atacarem o rei Acabe. E a verdade é que Deus, de uma maneira milagrosa, Deus deu a vitória a Israel, mesmo contra essas 32 nações vindo para guerrear contra eles. Um ano se passou e os sírios decidiram invadir novamente Israel, decidiram atacar novamente e derrubar o rei Acabe. Agora, dessa vez, eles pensaram, vamos fazer diferente. Eles sentaram, eles criaram uma estratégia e disseram assim, ano passado, quando nós tentamos atacá-los, eles nos destruíram, mas nós atacamos eles nas montanhas. E o Deus de Israel é Deus de montanhas. Mas dessa vez vamos atacá-los nos vales, vamos atacá-los no vale, e nós vamos vencê-los. Foi então quando Deus disse as seguintes palavras, eu quero ler com você aqui. É o próximo slide, esse aqui. 1 Reis, capítulo 20, verso 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Podemos resumir isso em outras palavras dizendo, Deus, Ele é Deus não apenas de suas experiências no topo da montanha, mas Ele é o Deus também dos vales. E Ele disse, eu vou dar a vitória, porque os sírios pensam que eu sou apenas Deus dos montes, mas eu sou o Deus dos vales também. O vale nas Escrituras, ele significa um vale, de forma literal, mas é também uma metáfora para os momentos difíceis de nossa vida. Momentos de dor, momentos de angústia, de sofrimento, de luto, de morte, de doença, de depressão, de desespero, de desânimo. O vale é uma metáfora para tudo isso. E como eu disse, a maior parte da nossa vida nós vivemos nos vales. E a Bíblia ela tem para nós instruções, nos ajuda a entendermos os vales que nós vamos enfrentar em nossa vida e como superá-los todos. Então nessa noite eu quero dividir a mensagem em 3 partes. A primeira é o que sabemos sobre vales. A primeira parte é o que nós sabemos sobre vales. A segunda parte é que tipos de vales podemos esperar. E nós temos alguns exemplos na Bíblia. E finalmente, eu quero que nós vejamos o que precisamos lembrar no momento em que estivermos enfrentando um vale em nossa vida. Seja qual for o vale que tenhamos que enfrentar. Então a primeira parte é o que sabemos sobre os vales. A primeira coisa que sabemos é que vales fazem parte da vida, são inevitáveis. A pergunta não é se eu vou passar por um vale na minha vida, mas é quando. A pergunta é quando. Não é se eu vou, mas quando. Vales são parte da vida, eles são inevitáveis. Ou você está no meio de um vale, ou você acabou de sair de um
ou você está indo para um vale de sua vida. Pode ser, como eu disse, o vale da doença, o vale do luto, da morte, do desânimo, do conflito, do medo. Ou você está vivendo em um vale, ou você saiu de um, ou você está indo para um outro. Vales fazem parte da vida. E a Bíblia diz, em 1 Reis 20, 28, Deus diz, eu não coloquei o verso correto, é Deuteronômio 11, 11. Deus disse, a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Sabe, faz parte do plano de Deus. Dentro do plano de Deus estão os montes, mas estão os vales também. Ele disse, a terra, mesmo a terra prometida, a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales. E 1 Pedro 4,12 diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não se admire, não fique surpreso quando você estiver passando por um vale, porque eles fazem parte da vida. Nunca pergunte, por que eu? Mas a pergunta tem que ser, por que não eu? Eu sou um ser humano também, por que não eu? Se você estiver passando pelo vale da doença nesse momento, talvez alguém aqui esteja passando pelo vale da doença. Nunca pergunte, por que eu, Senhor? A pergunta tem que ser, por que não eu? Não é? Como eu disse, vales fazem parte da vida. Eles são inevitáveis. Mas a segunda coisa que sabemos sobre vales é que eles acontecem com todos. Vales são imparciais. Os vales não há como evitar. Eles são imparciais. Coisas boas acontecem a pessoas ruins, coisas más acontecem a pessoas boas. Vales acontecem com todos. Eles são imparciais. Ninguém é imune, ninguém está imune aos vales. E a Bíblia diz também, temos um verso para isso. Mateus 5,45. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E Salmo 34 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, muitas aflições, você vai ter sim, não se surpreenda, os vales são para todos, eles são imparciais. Terceira e última coisa que sabemos sobre os vales é que eles são imprevisíveis, inesperados. Seria muito bom se pudéssemos agendar os vales da nossa vida, não é verdade? Se você pudesse agendá-los, assim, olha, nesse momento da minha vida eu não estou num bom momento para passar por um vale. Então eu não gostaria de ter um vale na minha vida agora, um vale da doença, um vale do medo, um vale da depressão. Eu não estou num bom momento para isso agora, então eu quero agendar para o momento que eu estiver bem. Não há como fazer isso. Eles são imprevisíveis. E você já percebeu como que um dia bom pode se transformar num dia mau de uma hora para outra? Apenas um telefonema. E aquele dia que era bom se transforma no pior dia de sua vida. Coisas ruins, difíceis, elas acontecem em um instante, nos pegam de surpresa, são imprevisíveis. Não há como prevê-las, você não tem como planejar. Bom, essas são as coisas que sabemos sobre os vales. E a Bíblia ainda diz quanto a isso, de que os vales são imprevisíveis, que você não deve se gabar do dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia pode trazer. Mas agora que sabemos isso, nós vamos para a segunda parte da mensagem, que é o que podemos esperar, que vales podemos esperar passar em nossa vida. E nós temos alguns exemplos na Bíblia de alguns vales. Eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro é o Vale de Sidim. Eu vou ter que passar bem rapidamente por cada um deles, em função do tempo. Mas Gênesis 14, verso 10 diz: e o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Essa história em Gênesis 14
é a história de uma batalha de 9 exércitos. Já imaginou? Uma batalha de 9 exércitos lutando. Eram 5 exércitos, 5 nações lutando contra outras 4. E naquela época, nações estrangeiras de uma região onde futuramente se tornaria Babilônia, na época não era chamada de Babilônia, 4 nações daquela região vieram atacar outras 5 nações. Na região ali de Sodoma e Gomorra, essa nós conhecemos melhor, essas cidades. E a verdade é que os reis de Sodoma e Gomorra, em algum momento da batalha, eles fugiram de medo. Ou não sabemos qual a razão, mas eles fugiram. E enquanto eles fugiam, a Bíblia diz que eles encontraram esses poços de betume, e eles escorregaram, e eles caíram nos poços e ficaram presos. Já pensou que ridículo? Os reis presos nos poços de betume, que vergonha. Eles estavam fugindo, e agora eles são encontrados presos em poços de betume, e eles não conseguem sair dali. Foi isso que aconteceu com os reis de Sodoma e de Gomorra. Bem, esse vale, ele nos ensina uma grande lição. Sidim é o vale do fracasso. É onde você desliza, cai e fica preso. A pergunta é, qual é o seu Sidim hoje? O seu vale de Sidim? Do que você está fugindo? Talvez você já tenha passado por essa experiência. Talvez você já tenha tentado fugir de algum vício e você por vezes escorregou, caiu e ficou preso. E é vergonhoso quando as pessoas nos veem ou nos pegam presos nesses poços de betume, dessas diferentes coisas que nós estávamos fugindo. Eu não sei, mas talvez alguém aqui hoje esteja fugindo de algo. Talvez alguém hoje esteja deslizando no pecado, caindo e ficando preso nesse pecado. Você sabe que Sodoma e Gomorra elas não eram cidades de famílias, né? Elas eram conhecidas como as cidades do pecado. Como Las Vegas e Los Angeles. Eram as cidades do pecado da época. E representam bem, esses reis representam bem o pecado. Quando nós estamos deslizando no nosso pecado, deslizando em nossos vícios, escorregamos, caímos e ficamos presos. Talvez você esteja passando por esse vale hoje. Ou já passou, ou vai passar um dia. São vales que você pode esperar passar em sua vida. O primeiro é o vale de Sidim, é o vale do fracasso. O segundo vale é o de Escol. Esse vale, interessante, ele está em Números capítulo 13, é da história de quando Moisés enviou os espias para espiarem a terra prometida. E a Bíblia diz, ali no verso 27 e 28, e quando eles voltaram, os espias, a Bíblia diz, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. E mostraram vocês sabem, aquele cacho de uva gigante. E diz assim, o povo, porém, aqui está o problema, essa palavra porém, ou mas, sabe quando vem aquela pessoa está falando uma coisa, mas, esse foi o problema. Eles disseram, o povo, porém, porque primeiro eles elogiaram, a terra é boa mesmo, terra que mana leite e mel, olha o fruto dessa terra, nunca vimos coisa igual. Porém, mas, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, que eram os gigantes. E aí diz, verso 31 e 33, porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Sabe, esse vale, ele representa o vale do medo. Escol é o vale do medo. É o momento em que
ou você avança ou você desiste. Vocês sabem da história que apenas dois, Josué e Caleb, eles acreditaram que Deus ia dar para eles a terra. Mas é o vale do medo, ou você avança ou você desiste. Eu não tenho tempo de entrar em detalhes da história, mas eu vou resumir uma história longa em tentar fazer isso em 5 minutos. Mas quando a Evelyn e eu decidimos que queríamos servir no campo missionário, nós estávamos em Goiânia, nós decidimos que iríamos sem sabermos exatamente como, mas nós íamos nos desligar da obra aqui no Brasil e íamos tentar servir em algum lugar do mundo afora. Meu sonho era servir na janela 1040. Então, um dia entramos em contato com um pastor amigo nosso, ele comentou de um projeto que a divisão tinha acabado de votar e estava a ponto de colocar em prática. Eles iam enviar 25 famílias para a janela 1040. Eu fiquei animado com essa possibilidade. Eu fiz a minha inscrição para isso. Participamos de um processo seletivo e uma reunião com 50 dessas famílias. Das 25, eles chamaram 50 famílias e das 50 eles iam tirar 25. E participamos dessa reunião. Ao final dela, algumas semanas depois, descobrimos que não tínhamos sido escolhidos. Não sabemos exatamente as razões, mas Deus o sabe. Uma das talvez os motivos, eu não tinha nenhum domínio da língua inglesa na época. E eu me lembro, naquele dia, no final da reunião, o pastor Elbert Kuhn estava lá também, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele aqui por poucos meses, mas foi suficiente para desenvolver uma amizade. E ele disse assim, Rafa, ele me abraçou assim e me disse, Rafa, estuda inglês, você tem chance, estuda inglês. E eu estava fugindo desse desafio. E depois disso nós tomamos a decisão, por diferentes razões, Deus deixou claro que nós deveríamos ir para o Líbano estudar inglês. Eu sei que não parece talvez lógico ou razoável, porque você vai estudar inglês geralmente nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Austrália, ou no Canadá, mas nós fomos para o Líbano. Mas é porque Deus queria que nós fôssemos para lá, Ele tinha deixado claro. E nós fomos. E o fato é que em menos de 6 meses o pastor Clayton esteve lá, nos convidou para trabalharmos no Egito, que era o sonho de servir no campo missionário. Alguns meses depois, fomos incluídos nesse projeto da divisão dos 25, porque uma das famílias teve que retornar para o Brasil, então nos incluíram nessas 25 famílias, mas daí descobrimos que ainda não tínhamos o status da divisão sul-americana, porque as outras famílias foram enviadas por alguma união do Brasil, e nós não tínhamos sido enviados por nenhuma união, porque nós tínhamos nos desligado aqui da igreja no Brasil para estudarmos. Foi quando alguns representantes da União Sul estiveram visitando o nosso colégio lá no Egito e conversaram com o pastor Clayton, e após algumas semanas eles decidiram nos adotar, nos apadrinhar, e nós hoje voltamos a fazer parte da mesma união e associação que nós começamos a trabalhar, que foi a União Sul Brasileira, a Associação Sul Paranaense. Hoje nós somos novamente obreiros dessa união, dessa associação. Então, nós tivemos que passar pelo Vale de Escol, porque deu muito medo, essa é a verdade. Porque nós, quando estamos rodeados de algum conforto, alguma aparente segurança que nós temos, quebrar essa barreira, ela é um pouco difícil e dava medo. Mas nós fomos com fé porque Deus estava sendo claro que nós deveríamos fazer isso. E Deus tem sido muito bom e tem nos apontado cada vez mais de que Ele está no comando de nossa vida. Eu tenho certeza que está no comando da sua vida também. Mas talvez você esteja passando por esse vale hoje, o vale do medo. Você precisa tomar uma decisão importante. Eu não sei, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Talvez você está no vale do medo. Ou você avança ou você desiste. Essa é a verdade. E é melhor quando nós agimos conforme Josué e Caleb fizeram. Eles avançaram em fé, que Deus estava na frente. Terceiro vale é o Vale de Elá. O Vale de Elá está em 1 Samuel 17. Esse é bem conhecido, esse vale, porque essa história é quando
o povo de Deus, eles estavam contra os filisteus e eles de um lado, numa colina, os filisteus do outro, e no meio deles o vale de Elá. E todos os dias tinha um gigante que aparecia lá para desafiar o povo de Deus, o gigante Golias. Essa história todos nós conhecemos muito bem, não preciso me demorar nela, por essa razão. Mas a Bíblia diz que eles ocuparam ali, os filisteus ocuparam uma colina, os israelitas outra, estando o vale, entre eles o vale de Elá, que foi quando Davi derrubou o gigante. Sabemos dessa história, vou passar por ela rapidamente. Elá é o vale do conflito, quando você está enfrentando um desafio gigante, como já era de se esperar, essa aplicação. Mas talvez você esteja nesse vale, nesse momento. Eu sei que essas frases, elas parecem bem clichê, é uma frase que nós escutamos constantemente, sempre que alguém conta uma historinha para as crianças do gigante Golias e tal, a aplicação é você está enfrentando o seu gigante também e tal, já virou um clichê, mas a bem da verdade é que nós temos alguns gigantes mesmo na nossa vida, de vez em quando. E talvez, sabe qual é o gigante que você está enfrentando hoje? É o seu próprio casamento. Talvez é o seu próprio casamento. Está você de um lado da colina e tua esposa do outro. Ou você e seu marido do outro. E está o vale ali no meio de vocês. E algum desafio vocês estão enfrentando. Um desafio gigante. Que só você e seu cônjuge sabem. E você está nesse vale. O vale do conflito. O vale de Elá. E nós temos aqui um último vale nessa noite, é o vale de Baca. Esse vale, ele talvez não seja tão conhecido, mas ele está lá no Salmo 84. E a Bíblia diz: como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Sabe, a palavra Baca significa chorar. Significa chorar. E vem de uma raiz hebraica para chorar. E o vale de Baca era, na verdade, era literalmente um vale em Israel, por onde peregrinos passavam. Se você quisesse ir para Jerusalém, você, peregrino, tinha que passar pelo vale de Baca. E o vale de Baca era um deserto. Amigos, eu estou ficando profissional em deserto. Tenho que dizer para vocês. Se tem um negócio que eu estou aprendendo, estou começando a entender, é sobre deserto. E não é muito difícil entender deserto, não tem nada. Tem nada, é seco, é calor e tem muita poeira. Isso é deserto, é bem fácil, você aprende em 1 minuto. Deserto não é fácil, não é nada fácil. E o vale de Baca era um deserto. E a palavra Baca, como eu disse, significa chorar. Portanto, quando você lê o verso, você entende melhor. A Bíblia diz: como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de quê? Fontes, cisternas, porque era um lugar seco, desértico. E através do choro, é bem representada, a palavra Baca, ao significar choro, representa muito bem essa realidade. Porque esse vale é o vale do sofrimento, da esterilidade. É o vale do sofrimento. Você passa por esse vale, talvez você não se sente perto de Deus. Talvez alguém aqui hoje não está se sentindo perto de Deus. Está num vale seco, num deserto, esterilidade. Você não se sente perto dos seus amigos, do seu esposo, esposa. Talvez você está deprimido nessa noite. Talvez alguém aqui esteja num processo depressivo. Você está no vale do sofrimento, num vale seco. E você tem chorado bastante. É o vale da esterilidade. Bom, esses são os vales que podemos esperar passar pela vida. Mas tem muitos outros, a Bíblia fala de outros também. E tem muitos outros tipos de vales. Um deles é o vale da sombra da morte, do Salmo 23.
E você talvez já tenha passado por esse vale de perder uma pessoa querida que você ama, o vale da sombra da morte. Mas, para encerrar essa última parte, é o que você precisa lembrar quando você está passando por um vale, seja ele qual for na sua vida. Lembre-se, número 1, são 3 coisas que você precisa se lembrar. Número 1, lembre-se, não estou sozinho, Deus está comigo. O Salmo 23 diz, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo. Eu quero que você preste bem atenção em 2 palavras ali no Salmo, a palavra através e a palavra você, ou tu. O Salmo diz assim, mesmo quando eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque você está comigo, ou tu estás comigo. Quando eu atravesse, sabe o que isso significa? Atravessar é que o vale é temporário, vai passar, não é para sempre. Quando eu atravesso o vale, significa que uma hora você vai passar por ele, você não vai permanecer nele para sempre, é temporário. E a segunda palavra é a palavra você, ou tu, você está comigo, tu estás comigo. Lembre-se, quando você estiver passando por um vale, não está sozinho, você não está sozinho, Deus está com você, Deus está comigo. Mas também eu quero que você se lembre uma coisa. A palavra sombra, ela nos ensina algumas importantes lições quando pensamos em sombra. E a primeira é a seguinte. Você sabe que as sombras, elas são muitas vezes maiores do que a realidade, né? Quando você vê a sombra de um caminhão, muitas vezes é maior do que o próprio caminhão. A sombra, ela assusta, porque ela parece maior que a realidade. Mas lembre-se disso. Ela só aparenta maior, mas não é tão grande assim, muitas vezes, o problema. A sombra que é grande. A segunda lição é que você nunca vai se machucar com a sombra. Você já foi atropelado pela sombra de um caminhão? Você pode ser atropelado por um caminhão, mas nunca pela sombra, certo? Sombra nunca machuca, ela não vai te machucar. E a terceira e mais importante lição que aprendemos com a sombra, essa é a melhor de todas, é que não pode haver sombra sem luz. Não existe sombra sem luz. Portanto, se há sombra, é porque é uma evidência de que existe luz. Tu estás comigo. Deus é a luz que está presente no momento em que você passa pela sombra. Sombras implicam a presença de luz. Deus está comigo. Deus está contigo. A maneira como você deve reagir é: você vira as costas para a sombra, porque ela parece maior que a realidade, ela não pode te machucar, e lembre-se, se tem sombra é porque tem luz. Então você dá as costas para a sombra e olha para a luz, que é Cristo Jesus. E assim você pode enfrentar os vales de sua vida. Aqui está um verso. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Segunda coisa que você precisa se lembrar. Tá difícil. Aqui. Número 2. Lembre-se, Deus tem um bom propósito para o meu vale. Lembre-se disso. Deus tem um bom propósito para o meu vale. Se você está passando por um vale, porque Deus tem um bom propósito com isso. Lembre-se disso também. A Bíblia diz aqui, em Oséias 2,15, ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Açor uma porta de esperança. Esse é outro vale na Bíblia. É também conhecido como o vale do problema. E a Bíblia diz, eu farei do vale do problema uma porta de esperança. Deus é especialista em tirar coisas boas de coisas ruins. Tirar o bem do mal. Ele é especialista nisso. Então, lembre-se disso. Deus tem um plano, Ele tem um bom propósito para o meu vale. E a terceira e última coisa que você precisa se lembrar, que a recompensa durará para sempre. Sabe, esse não é o fim da história, meus amigos. Se você permanecer fiel, você sabe que há uma grande recompensa aguardando por você. 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
Todos atravessamos vales, cristãos e não cristãos. A grande diferença dos cristãos é que você não passa pelo vale sozinho. Essa é a grande diferença. Você atravessa ela com um pastor que está na sua frente. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. E essa é mais uma lição que eu quero trazer nessa noite. Perceba que durante todo o Salmo, do verso 1 ao 3 ou 4, ele sempre fala de Deus na terceira pessoa. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me guia a águas tranquilas, ele me conduz. Mas quando chega na parte do vale, ele diz o quê? Ele traz para a segunda pessoa e diz: você está comigo. Se tem um momento que Deus se torna mais próximo de nós e íntimo, é na hora do sofrimento, na hora do vale. Há um último vale que você precisa passar, esse é bem rápido, eu só quero ler o verso. Mas antes disso, lembre-se, quando estiver passando pelo vale, não estou sozinho, Deus está comigo. 2, Deus tem um bom propósito para o meu vale. E 3, a recompensa durará para sempre. Último vale que talvez alguns de vocês precisam passar. Joel 3,14. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Tem alguém aqui essa noite que precisa vencer esse vale, está no vale da decisão, de decidir-se por Jesus Cristo. Tem alguém aqui nessa noite, passando pelo vale da decisão? Posso ver a mão, se houver alguém nesse vale? Está se decidindo por Cristo? Amém? Tem uma pessoa ali atrás, amém? Deus te abençoe. Lembre-se disso, você está passando pelo vale, lembre-se, você não está sozinha. Lembre-se, Deus tem um plano, um bom propósito para o meu vale. E terceiro, a recompensa, ela está guardando por você, é uma grande recompensa. Amém? Agora, qual é o vale que você está passando? Ou que vale você já passou na sua vida? Ou quais vales você irá enfrentar? Você não sabe, eles são inevitáveis. Eles são também imparciais. E você não pode prevê-los. Mas lembre-se do pastor que está com você, não importa o vale. Gostaria de receber uma oração especial nessa noite? Se você estiver passando por algum vale em sua vida. Se alguém está passando por algum vale, eu gostaria que você colocasse de pé, que eu quero orar por você. Seja qual for o vale que você está passando. Talvez é algum dos vales que eu mencionei, talvez é outro. O vale da morte, é o vale da doença, é o vale do medo, é o vale do conflito, é o vale da angústia, eu não sei. O vale da decisão. Mas eu quero orar por você. E vamos pedir a esse maravilhoso pastor que continue contigo nesse vale, até o momento em que você vai atravessá-lo, porque ele não vai durar para sempre, o vale. Fique tranquilo. Lembre-se, Deus é o Deus não só das montanhas, é o Deus também de meus vales. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é Deus de nossos vales. Nessa noite, há muitas pessoas aqui, Senhor, passando por diferentes tipos de vales. Vales espirituais, emocionais, financeiro, familiar. O Senhor conhece cada pessoa, cada situação. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E se estamos passando pelo vale, se há sombra, é porque há a presença de luz, a luz de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos nossos olhos em Cristo ao passarmos pelo vale. E lembrarmos que o vale não durará para sempre. E que em Cristo seremos mais que vencedores. Abençoa cada pessoa aqui, Senhor, que precisa vencer este vale. Precisa atravessá-lo. Dá a ela a tua paz, dá a essa pessoa o teu conforto, a tua mão, a tua ajuda. E abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa os líderes, abençoa os pastores dessa igreja. Abençoa os irmãos, os membros, todos, Senhor. Os enfermos, os que estão no vale da decisão, os novos conversos. Abençoa todos, ó Pai. Que teu Espírito habite nesta igreja. E em cada família, em cada lar aqui representado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Foi um prazer tremendo estar com vocês. Que Deus abençoe.